estamos ao vivo no nosso encontro semanal. E hoje nós vamos falar sobre emoções, sobre quem cuida destas emoções, o que sentimos, como isso reflete na nossa vida e quem olha por nós. Estamos falando da saúde mental do município de Nova Prata e para isso nós recebemos a sua coordenadora, assistente social Lenice Garbim. E também Everton Bittencourt e Vinícius Gabana vão contar para nós as suas experiências e como o serviço público da saúde mental interferiu nas suas vidas. Lembrando, estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Lenice, Everton, Vinícius, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada por estarem aqui. O nosso objetivo principal desta noite é mostrar que existem pessoas com coragem para mostrar a sua história e, através dela, mostrar que existem pessoas, muitas vezes perto de nós, que têm sentimentos e que precisam ser cuidadas. Além disso, nós vamos mostrar como o serviço público pode fazer a diferença na vida das pessoas. O Serviço da Saúde Mental da Secretaria Municipal da Saúde de Nova Prata conta com 2 assistentes sociais, 3 psicólogas e 2 psiquiatras, todos com 22 horas semanais. E mesmo assim, eles conseguem fazer até 900 atendimentos mês. É um número surpreendente, né, Lenice? Boa noite a todos. Então, a gente agradece o convite de poder estar participando desse momento, estar esclarecendo também a população, no intuito também de mostrar como acessar o serviço quando a pessoa necessita. Sim, nós temos essa equipe, então, como a Sônia acabou de passar, em torno de 900 atendimentos mês são realizados entre psicóloga, assistente social e os 2 psiquiatras que compõem a nossa equipe também. Então, a gente presta vários atendimentos lá, né, desde a acolhida até o determinado tratamento indicado para cada paciente e para poder estar auxiliando, enfim, nesse momento delicado que a pessoa está passando, né, então. Lenice, avaliando o número de habitantes de Nova Prata, esse número é considerável? Sim, é um número considerado alto. O que a gente vem percebendo é que a demanda, o volume vem aumentando consideravelmente, né? Isso é uma preocupação, né? A gente tem buscado também alternativas para poder estar atendendo da melhor forma possível a população, mas é um número muito grande e ele vem aumentando consideravelmente e a gente, assim, com a nossa equipe, do jeito que a gente pode, a gente vem tentando dar conta para conseguir chegar nessas pessoas que estão precisando do atendimento. E também nem todos os casos, né, passam pela saúde mental do município, né? Isso, tem alguns casos que às vezes não, algumas pessoas, alguns pacientes que às vezes não chegam a acessar o serviço, né? Então, assim, esse número alto é o número que a gente recebe e atende lá no setor, né? Mas tem muitos dos pacientes que eles não chegam nem a ter acessado o serviço, né? E que ou não sabem, não têm conhecimento, ou às vezes o preconceito também, né, da sociedade, como depois os nossos meninos aqui vão estar colaborando, né? Então, são vários fatores que às vezes acabam impedindo para que a pessoa consiga chegar no serviço e pedir e ter a ajuda necessária. Nós lembramos que temos o apoio da Fração Odontologia, da Pizzaria Bela Gula e do jornal Correio Livre no Entrevistas. Everton, vamos começar por ti, né, Vinícius? Ele está mais próximo de mim. Como eu comentei no início do programa, é preciso coragem para contar a história, né? E vocês estarem aqui, além da Lenice, que tem um olhar técnico sobre o assunto, a vivência de vocês é algo que pode ser mostrada até como forma de alerta, né? Como é que tu chegaste ao serviço da Secretaria de Saúde, Everton? Foi em abril do ano passado, dia 19 de abril, tive uma tentativa de suicídio, né? Antes tive alguns alertas de crise de ansiedade e tal, e não levei muito a sério, sabe? E até que o dia 19 de abril tive algum... O que tu sentia nesta época?
é complicado falar, sabe? É uma explosão de sentimento, é um pouco de coisa ruim, um pouco coisa boa. É bastante ansiedade, sabe? Ansiedade de várias coisas que a gente quer para agora. O futuro, a gente pensa muito no futuro e querendo, sabe, tudo na hora. E aí foi complicado, eu tive várias complicações com o relacionamento, como tinha comentado, né? E tive várias perdas e tal, e aí depois eu estava nesse outro relacionamento que não estava sendo aquela coisa tão esperada por mim, né? E aí teve um dia que eu tive uma crise de ansiedade e a tentativa de suicídio veio logo em seguida, né? E daí a minha família procurou ajuda, sabe? Procurou pela Lenice. Minha mãe foi desesperada, procurou ajuda. A iniciativa de procurar o serviço público foi da tua mãe? Foi. E aí, pra falar bem a verdade, eu me reneguei, sabe? Eu não aceitava que eu precisava de uma ajuda, que realmente eu precisava de um psiquiatra, um psicólogo. Uhum. No início De um trabalho profissional, né? Por causa que, na verdade, quem enfrenta isso quer se demonstrar bem. O sentimento ruim é dentro, sabe? É uma coisa bem complicada de tirar pra fora. E aí, eu não busquei muita ajuda. Deixei passar, fui deixando e as coisas foram piorando. Aí eu tive relacionamento com drogas e bebidas e tal. Tive bastante problemas com isso daí nesse tempo. Até foi em março desse ano, eu tava, sabe, tava bem complicada a minha situação. Minha família pensando em me internar. Eu mesmo não tentava me ajudar. Aí chegou um dia que eu percebi que eu realmente precisava de ajuda. Eu me olhei no espelho e não... É um momento difícil tu admitir que está precisando realmente, né? Eu cheguei num ponto assim que eu me olhei no espelho e disse que não era eu que estava naquele corpo, sabe? E que tu não querias mais aquilo. Eu disse, não preciso disso, isso aí não tá me fazendo bem, como eu acho que é no momento, assim, tudo é bom, né, claro. E foi ali que eu disse, não, agora eu realmente vou buscar ajuda. Eu fui atrás, no início foi bem complicado, até eu consegui botar fora, foi 2, 3 consultas, eu ali, me renegando um pouco, mas aí foi com o tempo, fui esclarecendo as coisas e graças a Deus, sabe, foi bem fácil não, foi bem complicado, mas depois com eu me ajudando foi fácil, sabe, foi mais fácil. E aí eu fui deixando, nesse mesmo mês aí eu deixei de usar as drogas, no mês seguinte eu deixei de fumar, parei de beber também e agora, tipo, eu tô bastante focado, sabe, no meu futuro. Daqui a pouco o Everton vai continuar falando e mostrando como os profissionais fizeram a diferença na vida dele. Nós temos a primeira participação ao vivo e a Lucila Milan, a nossa amiga querida, e escreveu, por sinal, muito bom o atendimento, profissionais muito competentes. Nós estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Do Everton, nós vamos ao Vinícius. Ele vai introduzir um pouco da sua história de vida também. Vinícius? Então, o meu caso é um pouco diferente, porque eu não consigo dar um estopim exatamente para em que momento eu posso dizer que eu percebi que eu tinha um problema. Foi uma coisa de eu notar que eu estava reagindo de uma forma estranha a algumas coisas, momentos felizes talvez sendo menos sentidos e momentos ruins piorando na minha cabeça. Foi todo Supervalorizar o negativo. Isso. Foram momentos assim e foi todo um processo até eu finalmente conseguir pontuar para mim mesmo que eu tinha um problema. Mas até eu conseguir expressar isso para alguém foi mais outro processo. Eu tive que, como eu posso dizer, trabalhar comigo mesmo para como eu ia falar isso, como eu ia aceitar reações, tanto porque eu não sabia como as reações seriam. Então eu tive que trabalhar muito para reagir bem, independente de como as pessoas iam reagir eu falando sobre isso. Te fortalecer perante aquilo que as pessoas iriam falar ou agir, né? Isso, as possíveis reações que eu teria. Eu conversei com a minha mãe, ela, mesmo sendo minha mãe e tudo mais, mesmo me conhecendo muito bem, ela não é uma profissional da área, ela já teve problemas com depressão e tudo mais, então ela sabia que, por mais que o pensamento popular leve a acreditar que a depressão é apenas trabalho interno, é apenas tu te ajudar. Não querer mais ter depressão, que é uma visão muito mais romântica da depressão do que realmente é.
Mas, então, por ela já ter tido problemas também com casos psiquiátricos e tudo mais, ela me falou, né? Vai no médico e tudo mais, conversa com ela, vê o que ela pode fazer. Daí eu fui com a doutora Letícia, lá no posto do bairro Santa Cruz, que é onde eu resido, e ela me encaminhou para a secretaria, no caso, para eu tentar dar continuidade ao tratamento. Daí eu fui, me dirigi à saúde mental, tive toda uma triagem. Eu primeiramente passei com o Dr. Diego, que no caso é meu psiquiatra, e daí foi todo um processo. E agora eu estou no tratamento daí com a Marisete. E basicamente foi assim. Uhum. Alinice, aqui nós estamos mostrando 2 casos, né? Que, graças a Deus, são, digamos assim, sucesso naquilo que realmente vocês esperavam, principalmente, sim, né? Quem realmente tem que dizer sim, o serviço é bom, é realmente quem foi atendido, né? Mas existem outros casos que são atendidos por vocês. Quais são os casos mais frequentes? Os casos que chegam até nós desde a dependência química, né? Depressão, síndrome do pânico, abuso sexual, violência doméstica, então transtornos de ansiedade, então são todos esses tipos de casos que chegam até nós. Quando o paciente, qual que é a orientação? Sempre que o paciente precisar, que ele se dirija à sua unidade de saúde, a sua SF, o Sim. posto de saúde que tem no caso, o Vinícius foi em Santa Cruz, Isso. Se eu residisse no Rio Branco, seria Iria Rio Branco. lá, chegando lá, a SF vai atender, se tiver necessidade de encaminhar para o serviço especializado, que no caso é a saúde mental, vai estar encaminhando para nós. Chegando lá no setor, o primeiro atendimento é o acolhimento, a escuta especializada com uma das assistentes sociais. É realizada então essa triagem, todo o prontuário do paciente. Após isso, cada caso é discutido pela equipe técnica, né? Nós temos uma reunião que acontece semanalmente e com a equipe técnica a gente define o plano de tratamento para cada paciente. Porque cada caso é avaliado com as suas particularidades. E por todos os profissionais, Isso. né? Porque tu podes ter uma visão, a psicóloga pode ter outra e o psiquiatra Isso. pode ter outra. Isso. Claro que tem aquele paciente que às vezes chega lá como urgente, que às vezes assim, precisa, por exemplo, tá com uma ideação suicida, tá? Se encaminha imediatamente para o atendimento psiquiátrico, né, e tal. Mas assim, todos os casos são discutidos pela equipe técnica, que são os assistentes sociais, as psicólogas, e daí a gente define o plano terapêutico para este paciente. Que é específico para cada um. Vai ter paciente que vai ter o atendimento, a psicoterapia individual, vai ter o paciente que tem a indicação para grupo, né? Nós temos vários grupos, né, separados, desde depressão leve, moderada, grave. Temos grupos de crianças que acontecem também no setor. E o atendimento individual também, quando o caso é discutido, existem alguns pacientes que eles têm, que são mais urgentes que os outros. Tudo isso é tratado, cada caso, detalhadamente, para ver qual que é o tratamento, se traçar o melhor plano terapêutico para o paciente. Linice, tu comentaste de crianças, vocês recebem também crianças lá na saúde mental. O que leva uma criança até vocês? Olha, a gente atende tem o transtorno de ansiedade, mas desde os limites que os pais buscam para as crianças, né? Quer dizer, eles vão até vocês esperando que vocês deem esses limites? Também. Então, assim, o que eu sempre digo, né, o discurso que eu sempre uso com os meus colegas lá, às vezes quando eu converso com algum paciente, né, é que a gente, enquanto setor, está lá para prestar o atendimento e sempre da melhor forma possível. Mas a gente precisa do comprometimento do paciente, da família, né? Então, assim, é um conjunto. E eu acredito que assim a gente consegue ter um resultado positivo. Quer dizer, existem casos que a família também é chamada para a unidade de atendimento de vocês, né? Às vezes, e principalmente quando o contexto familiar está comprometido por vários fatores, enfim. Então, por exemplo, chegou para o acolhimento um paciente, mas quando a gente vai ver a família como um todo. Então, a gente realiza visitas domiciliares também, né? E, na realidade, se tem que trazer a família para junto para poder ter resultado positivo, na maioria dos casos.
na maioria Quer dos dizer, casos. é um contexto, né? É um contexto. E eu sempre brinco às vezes eu digo, olha, a gente está aqui para fazer a nossa parte, mas se vocês não vierem com a parte de vocês, se a família não colaborar, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Mas é isso, o comprometimento do paciente e da família. E às vezes a dificuldade da família Admitir. compreender, entender a doença do paciente. Né? Então, é delicado, né? Mas cada caso com suas particularidades, né? A Marina da Costa também está participando e ela escreveu: Lenice, ótima profissional, parabéns pelo assunto abordado. Obrigada, Marina. Muito obrigada. Everton, isso que a Lenice falou, da importância da família. Tu disseste que quem procurou a unidade da saúde mental do município foi a tua mãe. Qual foi o grito de alerta mais alto que tu deste para tua mãe chegar até as profissionais da Secretaria da Saúde? A tentativa de suicídio, que foi bem preocupante, sabe? Foi uma coisa que deixou toda a família, não só meus pais, todos os que eram próximos a mim, deixou em alerta, deixou todos preocupados, né? Foi um ponto, sabe, ali onde que eu precisava de ajuda. Até certo, antes disso era meio complicado, assim, entender, porque eu tentava não demonstrar o que eu sentia, sabe, porque... Por que é difícil demonstrar o que a gente sente, na tua opinião? Olha, é uma pergunta, assim, bem complicada de se responder, mas é como se a gente não quisesse deixar, tipo, as coisas saírem para fora, porque achar que vai estar estragando, como é que eu posso colocar aqui, os sentimentos das outras pessoas, entendeu? Em relação a ti deixar mesmo. as pessoas preocupadas e tal. É uma coisa que a gente se preocupa com os outros, mais com os outros do que com a gente. É uma coisa bem estranha, né? Nós estávamos comentando um pouquinho antes, né, de iniciar, que a gente tem o direito de às vezes não estar bem, né? Ninguém está 100% do tempo bem, né? Mas é isso de a gente observar, conseguir se perceber, que a família também perceba e que busque ajuda quando necessário, esse auxílio, né? A gente conta hoje também com o número 188, que é do CVV, do Centro de Valorização à Vida, que é para apoio emocional também e na prevenção do suicídio. Porque chega num ponto, né, Lenice, que todo mundo precisa de ajuda, né? Sim, e eu digo, e a gente, ninguém está... Qualquer um pode vir a precisar, ter usado o serviço, né? Então, assim, a gente conseguir perceber e dizer, não, eu cheguei num ponto que eu preciso, a família perceber que a pessoa está precisando, né? Então, é nisso, assim, prestar atenção nos sinais, nos sintomas, né? E buscar, né? Se reporta aos meios mais próximos que tem, né? Para estar buscando auxílio. A Luciane Garbim Boito também está participando e escreveu: parabéns, excelente profissional. E a Lucimara Ferrari escreveu: parabéns pelo assunto. Obrigada. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com os nossos convidados. A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções. Atualizando com a UX, um programa do Campus Universitário de Nova Prata. Ideias, conceitos e análises de temas de interesse da população, abordados por coordenadores, professores e alunos. Às 10h15 da noite, na Conecta Mais.
Alquimia da Saúde Espaço Gourmet, o local certo da sua alimentação saudável. Produtos e lanches para quem possui restrições alimentares. Alquimia da Saúde Espaço Gourmet, em frente aos Bombeiros de Nova Prata. Fone WhatsApp 999544789. Rossignol, Posto Central. Um posto completo, esperando por você. Qualidade e o melhor preço da cidade. Gasolina comum, R$ 4,65. Toda terça, troca de óleo com 20% de desconto. Rossignol, Posto Central. No coração de Nova Prata. Academia Vida Ativa e Vida Ativa Plus. Musculação, treinamento funcional, personal trainer, pilates, bike indoor, jump, muay thai, boxe, capoeira, karatê, jiu-jitsu e cross. Com acompanhamento de nutricionista. Academia Vida Ativa e Vida Ativa Plus. 2 endereços em Nova Prata. Estamos de volta e estamos ao vivo, portanto vocês podem participar. Nós agradecemos a Graciela Capelari Gabana, que escreveu: parabéns pelo trabalho de toda a equipe de saúde. A Dayana Bristotti também está participando e escreveu: precisamos ficar alerta aos sinais. Nós, professores, Dayana é professora em Nova Prata e também em Nova Bassano, que trabalhamos com adolescentes, nos deparamos com muitas situações que não podemos nos calar, mas sim procurar ajuda com nossos superiores para que os mesmos possam fazer os encaminhamentos necessários. Sempre alerta, Dayana, com certeza. Lenice, isso também é importante, quer dizer, o papel de toda a sociedade. A gente costuma frisar na família porque é quem está mais próximo, né? Mas toda a sociedade pode e deve. Né? E isso é desde a rede de atendimento como um todo, né? Quando a gente está falando ali, por exemplo, em educação, nós temos atendido vários adolescentes se automutilando, né? Um dos motivos de vários encaminhamentos. Então, toda a rede se comprometendo, é a rede de serviços, mas é a família, é a sociedade como um todo. Então, eu acho que é o comprometimento e o trabalho, a união faz a diferença, né? Então, porque senão não adianta nós só estarmos lá no setor aguardando, mas se não chegar para nós, nós não vamos conseguir... nós não vamos conseguir resolver, não vamos conseguir ajudar. Então, é a rede de serviços como um todo, é a sociedade, é a família, né? Eu acredito que cada um deve ficar atento aos sinais, aos sintomas, para poder estar podendo ajudar, auxiliar o familiar, um amigo, um vizinho, né? Um parente. Um aluno. Um aluno. Isso, um colega, às vezes, de trabalho também, né? Vinícius, nós comentamos em um outro momento, né? Eu fiz uma outra reportagem antes com os profissionais da Secretaria da Saúde, incluindo a Letícia, né? A psicóloga, a Raquel, assistente social, e a Geni, a nossa secretária de saúde. E esses nossos queridos estavam lá conosco naquele momento também. Surgiu naquele dia, né? Da questão do porquê que isso acontece com os adolescentes, e foi comentado da estrutura familiar nisso, né, Lenice? No entanto, o Vinícius não se enquadra nesse perfil, né, Vinícius? Sim, eu realmente não posso ter nenhuma queixa da minha família, meus pais são realmente maravilhosos, minha irmã é uma pré-adolescente, não tem muito o que esperar, mas como eu amo ela. Sendo uma pré-adolescente. Eu amo ela do fundo do meu coração. Minha tia também, que mora comigo, ela também nunca tive problemas com ela. Então, realmente, da minha estrutura familiar, eu não posso reclamar. Eu tenho uma família muito privilegiada nesse aspecto. Mas não é só isso. A questão da saúde mental é que ela é muito mais complexa. A gente costuma... A psicologia, ela é uma ciência que está muito atrasada porque a gente não costuma respeitar, porque a gente tem toda aquela ênfase de que o pensamento é um universo místico que existe dentro de tu. A gente não entende que são fenômenos químicos e físicos que levam os pensamentos a existirem. São sinapses, que nada mais é do que troca de energia entre neurônios, e elementos químicos que fazem tu tá triste, tu tá feliz. Existe uma composição realmente física que também influencia nisso, Exatamente, né? A gente não leva como doença porque a gente não acredita que é uma doença. Muitas pessoas acham, a pessoa tem depressão, mas é só ela não querer ter depressão que passa.
Ou o que nós comentamos também, né, Lenice, a pessoa aparentemente tem uma vida que não haveria motivos Sim, tá para sempre estar... sorrindo, Exatamente, assim. tem um casamento feliz, tem filhos maravilhosos e entra em depressão. Exatamente, porque são questões mais complexas. Às vezes pode ser realmente motivos de tristeza ou algum acontecimento grave que levou a isso, ou pode ser só um distúrbio químico no teu cérebro. E eu acredito, não tenho certeza, claro, porque não sou profissional da área, mas acredito que seja mais para o meu caso, porque realmente é uma questão de as minhas emoções estarem desequilibradas. Então, saúde mental é muito mais do que isso. Eu, inclusive, rejeitei por muito tempo porque eu não conseguia entender por que eu estava triste. Até eu finalmente aceitar que realmente existem motivos além da tristeza para você estar mal. Tá, mas essa tua tristeza, Vinícius, ela era constante ou ela se manifestava quando tu menos esperavas e não motivada? É que é uma coisa um pouco mais complexa do que tristeza. É mais um sentimento de vazio e de neutralidade. E era o que eu sentia, era tipo, como eu disse antes, eu não sentia situações felizes e eu dava uma sobrecarga para situações tristes. É meio que esse desequilíbrio, sabe? Então, às vezes eu não notava na hora, mas eu notando a minha reação sobre aquela situação, eu percebia que não foi uma reação normal. Se eu tivesse totalmente bem, eu não teria reagido daquela forma. Então, não dá para dizer que realmente era algo constante, mas também não dá para dizer que foram picos e decaídas, porque é mais ela altera outras situações do que ela existe por si própria. E para ti, Everton, o gatilho? Eu acho que foi, desde de criança, alguma coisa, talvez assim. Talvez venha desde criança comigo, uma coisa que já veio comigo, talvez, como ele disse, foi alguma reação química no cérebro. Mas o que foi acarretando, sabe, com o passar e venho explodir aqui com meus 20 anos de idade, 21, foi depois dos meus 18 anos, comecei a desobedecer demais aos meus pais. Bom, que adolescentes, pré-adolescentes, como o Vini definiu a irmã dele, prestem atenção no que o Everton vai dizer. A desobediência foi o início de tudo, foi o começo de tudo, sabe? Porque eu comecei a achar que eu tinha 18 anos, Eu já podia tudo. Podia tudo, eu tinha liberdade, né? Eu pensava, não, tá tudo certo, se eu não roubar e matar, tá tudo certo. Não é bem assim, né? Não é bem assim. E aí eu comecei a desobedecer meus pais, comecei a querer fazer as coisas como eu achava que devia ser feito, na hora que eu queria. E achava que tudo era fácil, porque eu tinha 18 anos. E aí, lá com meus 20 anos, eu tinha uma namorada que era de Bento Gonçalves, né? E ali meu pai e minha mãe disseram, não, tu não vai pra lá porque o tempo tá feio, tá complicado e tal. E eu trabalhava à noite, né, Vicó? E eu saí do trabalho cansado já, sem dormir a noite inteira. O dia passado não tinha dormido direito por causa da ansiedade, eu tava ansioso de ir pra lá, né? Esse é um dos sintomas da ansiedade, né? E aí aconteceu que o tempo já tava feio e eu peguei no sono e acabei me acidentando, sabe? E a minha mãe já tinha sentido que não era pra mim. A mãe tem aquele negócio de sentimento, né? Mãe tem todos os sentidos. Né, Lenice? Tem o sexto, o sétimo, o oitavo, nono, todos. Foi ali que começou, né? Foi ali que começou a acumular e tal. Pra mim, ali no momento, não aconteceu nada. Só que com o acidente que eu perdi o meu carro, logo em seguida eu perdi o meu emprego. Eu tinha feito uma dívida lá em Bento, sabe? E acabei me comprometendo com uma coisa que eu já não podia... Quer dizer, foram sucessões de fatos, né? E chegou ali o ponto em que a família da menina, claro, eu entendo um pouco lá deles, né? Viu que eu tava sem emprego, que eu tava me endividando, né? Tava sem meu carro, hein? E aí eles meio que seguraram ela, né? Ela era bem mais nova que eu e tal. E aquilo ali começou a me machucar mais por dentro, sabe? E foi indo dali, eu comecei a sentir que eu já estava mudando. Eu estava mais explosivo, qualquer coisa me deixava nervoso, não aceitava muitas coisas como elas realmente eram. Era porque, na realidade, tua vida não estava legal em todos os sentidos, né? Para quem vê de fora, assim, só foi uma namorada, só foi um carro. Mas não foi só isso, sabe? Foram várias coisas. E daí,
o adolescente tem aquela coisa de ouvir os pais dizer, viu, a gente tava certo, e fica com aquela... Eu te avisei. Sabe, daí foram vários sentimentos que se acarretaram ali e acabaram vindo à flor da pele, sabe, numa situação bem complicada, que foi dos meus 20 aos meus 21 até a tentativa de suicídio. Quantos anos tu tens hoje? 22, faz 1 ano e alguns meses. Que tá tudo ok. Tá tudo certo. O Luiz Felipe Busato também participa e escreveu: parabéns à Lenice e a todos da saúde mental pelo excelente serviço. E também ao Everton e a Vinícius, que a dedicação deles sirva de exemplo para todos. Obrigado. O ECF Santa Cruz escreveu: tamo junto. Isso aí, tamo junto. Lenice, o Everton falou em emoções. De certa forma, o Vinícius também. Nós somos seres emocionais. Logicamente, né? O que é que a gente faz com as emoções quando elas não são exatamente as que nós queremos sentir? Cada pessoa vai reagir do seu jeito, né, da sua forma. Então, quando a gente não está conseguindo dar conta, é aí que a gente precisa buscar o apoio para conseguir equilibrar para poder ter a qualidade de vida, né? Então, assim, equilibrar as emoções para poder estar de bem com a vida. Então, acho que é nesse momento, quando a gente percebe que a gente não está mais conseguindo dar conta, o que o Everton falou, do nada ficava muito explosivo, ou daqui a pouco tem pessoas que... É um sinal de alerta. Então, eu não estou dando conta sozinho, então eu preciso, nesse momento, eu preciso buscar ajuda, né? Então, essa conscientização é muito importante, partindo do paciente ou da família que está acompanhando. Que é muito delicado quando se fala em emoções, né? Tem todo um preconceito em cima de tratamento psicológico. E cada pessoa tem a sua resiliência, né? Então, são pessoas que têm mais resiliência, que conseguem lidar melhor com as situações. De formas diferentes. Outras pessoas com aquelas mesmas situações não conseguem tolerar. Então, eu acho que é de cada personalidade também, né? Então, por isso que eu digo, a gente... Tem alguns momentos que poderá não estar bem, ok, então é esse momento que eu preciso buscar o suporte para mim me equilibrar, voltar ao meu ponto de equilíbrio e tocar a vida, né? A Franciele Rapievski também está participando e escreveu: a saúde mental muito bem representada. Parabéns, Lenice, Everton e Vinícius. Pela participação das pessoas que estão nos vendo, nós cremos, então, que a escolha dessas 3 pessoas realmente foi especial. Vinícius, quantos anos tu tens? 18. 18. Bom, então nós temos um rapaz de 22, um rapaz de 18, né? Contando a história, a experiência. O que é que tu fazes hoje com as tuas emoções, Vinícius? Então, emoção é uma coisa muito é literalmente a reação ao que está acontecendo. Então, a partir do momento que eu não entendo o que eu estou sentindo, eu tento entender por que eu estou sentindo aquilo. Se uma emoção não é compreensível, é porque ela está normal. Porque tu sente felicidade numa situação que tu sabe o porquê tu está feliz. Se tu sente tristeza sem entender o porquê, tu tem que entender qual é a origem disso. Então, meu primeiro passo é tentar entender o que está acontecendo, se talvez seja algo que não necessariamente hoje, mas que semana passada me deixou um pouco abalado, e tentar entender o que está acontecendo até tentar encontrar uma resposta, porque querendo ou não entender é o primeiro passo para a gente controlar. E se tu não encontrares essa resposta? É que uma vez por semana eu consigo falar com a minha psicóloga sobre isso. É um belo apoio. Aquilo que quando a pessoa não consegue lidar sozinha com a situação. Realmente, parabéns, Vinícius. O Josmar Santos Johnny também está nos vendo e escreveu: grande Everton, tiro meu chapéu para ti. Forte abraço. Hamilton, o teu pai, né? Everton deve estar orgulhoso. Abraço. Realmente, o fato dos meninos estarem aqui e exporem a sua história, como eu disse no início do programa, ela tem um objetivo claro. E isso partiu deles, da vontade deles contarem a história. O objetivo é mostrar que sim, todos nós, em algum momento da nossa vida, podemos precisar da ajuda de alguém. E quando nós não conseguirmos dar conta das nossas próprias emoções, existem pessoas como a Lenice e toda a equipe da saúde mental do município
E isso me faz repetir uma frase que eu ouvi do Vinícius numa outra reportagem que eu fiz com eles. Só quem usa sabe da importância de ter esse serviço na saúde pública. O que é que mudou na tua vida? Na minha, bastante coisa. Essa é a melhor parte, né, Vinícius? É difícil colocar o que muda, é mais fácil dizer o que não mudou. Realmente, como ele falou, é bem importante saber a psicóloga uma vez por semana. No início, foi bem complicado, sabe? Eu não queria me abrir com ela, eu tinha aquele certo receio. Você chegava lá e ficava, não Era vou aquelas falar. respostas mais secas, sabe? Não tinha muita evolução. Depois, na terceira, quarta consulta, eu comecei a me abrir e eu fiz uma amizade com ela, sabe? Hoje, amanhã eu tenho consulta, amanhã com ela. Eu chego no consultório, a gente já começa a conversar sobre o clima, as coisas como é que estão indo. É uma amizade bem boa, sabe, entre eu e ela, e que tem me ajudado bastante. Por causa que, além dos remédios, a conversa com ela me estimula, sabe, me deixa bem motivado a seguir adiante, continuar nesse ritmo e com certeza ser melhor a cada dia, que é o meu plano. Que você já criou o vínculo com a profissional, Sim. né? Então, a partir o resultado fica cada vez melhor agora. Mas, Sim. claro, volto a dizer, com o teu comprometimento. Se você não estivesse fazendo a sua parte, a psicóloga podia estar lá toda semana para te receber, o psiquiatra nos horários de consulta, mas é porque você está fazendo toda essa força, que é muito importante. Como eu coloquei na outra entrevista, né, que no início era aquela coisa forçada, que eu ia lá sem muita vontade. Às vezes eu não vou mentir agora, mas lá eu até mentia, sabe? Pra sair, Tu tava querendo escapar. Tu tava querendo escapar. Realmente. Mas sabe, depois que eu disse que eu precisava me ajudar. Não adianta eu estar com um psicólogo, uma psiquiatra e um psiquiatra. E não fazer a tua parte. E não fazer minha parte. Nem remédio nenhum vai me ajudar se eu não fazer minha parte. Os remédios são um complemento, sabe, da minha autoajuda. E às vezes a gente, enquanto equipe lá, porque a equipe lá é uma equipe muito comprometida e unida lá no setor, né? E a gente tem uma boa comunicação, um bom vínculo também com as SCFs, a gente tem assim um suporte muito bom de cada unidade de saúde. Então, assim, às vezes a gente acaba sendo um pouquinho chato com o paciente. Quando o paciente falta e a gente liga, olha, fulano, você não veio. Na realidade, a gente está sendo chata, mas porque a gente entende que aquele paciente está precisando. Sim. E que a gente pode fazer a diferença, que o profissional pode estar auxiliando. Então, às vezes a gente liga, às vezes a gente acaba não agradando todo mundo, né, infelizmente, mas quando a gente insiste, liga, ou às vezes vai na casa, faz a busca ativa, né, vamos lá, vamos de novo, é porque a gente está se preocupando e está tendo a empatia, está se colocando no lugar do paciente, da família como um todo, né, então, às vezes a gente acaba se tornando um pouco chato, mas é pro bem dos pacientes. É como a gente diz para todo mundo, né, se não se importassem, eles não fariam isso. A nossa conversa vai continuar daqui a pouquinho. Adilnet Telecom. Soluções em internet, telefone fixo e data center. Contrate já pelo 10355. Adilnet.com.br. Muito mais conforto em todos os terrenos. Painel mais completo da categoria. Freio ABS de série, a única da categoria. Nova Crosser ABS. Explore novos caminhos. Moto Esporte, a sua concessionária Yamaha em Nova Prata. Fone 3242-3456. Qualidade de vida, disposição, ânimo, a parceria também. A gente se anima bastante quando chega o dia para a gente vir caminhar. A gente sente aquela disposição, aquele ânimo que a gente sempre
Em todos os trabalhos que a gente faz para a qualidade de vida, nós sempre fizemos junto. Somos muito parceiros. Nós voltamos e a nossa conversa está muito interessante. Agora, como nós não dispomos de muito tempo, eu vou para um outro tópico, o julgamento da sociedade. Eu vou usar uma frase que não é minha, que também foi dita numa outra reportagem, que é da Geni, a secretária municipal da saúde. A sociedade trata muito mal quem é diferente. E não estamos falando de diferenças gritantes ou diferenças exóticas ou algo assim. Infelizmente, o preconceito e o pré-conceito também leva as pessoas a não procurarem o serviço de saúde mental. Tu vives isso muito melhor do que nós, né, Lenice? E os transtornos mentais, enfim, né, as doenças psiquiátricas, elas não escolhem, né? Raça, cor, classe, posição social? Não. Então, assim, é bem o que nós estávamos falando primeiro. Olhando de fora, não, mas aquela família é perfeita e tal. Né? Mas não escolhe a família que vai estar a situação, né? Para nós não chamarmos de problema, enfim, né? Mas é a conscientização da população como um todo, né? Não, volto a falar do paciente, da família, mas é a população como um todo. De não julgar, de não ter esse preconceito sem tentar se colocar no lugar do outro. Eu acho que a partir do momento que você tentar se colocar no lugar do outro, que você daqui a pouco possa enxergar de uma maneira diferente, né? E como nós já falamos, né? Cada qual tem sua emoção, cada qual tem sua maneira de reagir. Existem pessoas que podem passar por tormentas terríveis e se manterem passivos ou revoltados, mas se manter naquela situação, né? Isso aí. Eu já disse isso para ti, quem olha para ti, um rapaz bonito, uma vida inteira pela frente, né? Jovem, mas para ti é que as emoções realmente contam, as tuas emoções, né, Everton? Isso aí. Agora, nós vamos para a parte que a diferença que a saúde mental fez. Tu continuaste a estudar, tu seguiste em frente, né? Como é que foi isso? Depois da parte que tu olhava para a psicóloga e ficava quieto. Ela começou a me perguntar o que eu queria ser, o que eu gostava, e ali foi fluindo os assuntos e foi me fluindo dentro de mim os interesses, sabe? Realmente, assim, eu não sabia o que eu queria ser, não sabia o que eu queria para o meu futuro, até porque eu estava numa situação bem crítica, bem complicada, né? E ali eu fui vendo, Quer dizer, naquele momento não cabia um planejamento do futuro, Everton. Eu fui me entendendo melhor, até agora, hoje, nos dias de hoje, eu estou me entendendo melhor ainda. Estou tentando me entender melhor. Mas, tipo, como a senhora falou, eu voltei a estudar, eu tinha abandonado os estudos, sabe? Voltei a estudar, terminei o ensino médio nesses 5 meses, precisei o vestibular. Semana passada eu tive a minha primeira aula da faculdade. Então, foi um passo bem além do que eu imaginava, sabe? Eu imaginava... Quer dizer, tu te superou, né? Eu imaginava pra mim assim, eu vou começar a estudar o ano que vem, pensava, mas foi tudo tão rápido assim que até eu... Te surpreendeu. Me surpreendi. Mas isso que é importante, né? Vinícius, na tua vivência, o que tu pretendes, como tu vês o que tu viveste já na saúde, no atendimento que tu recebes da saúde mental do município? Bem, eu pretendo evitar cometer os mesmos erros e, como eu posso dizer, não deixar mais toda essa carga me atrapalhar. Eu já perdi muitas oportunidades por causa disso, porque a ansiedade me dificulta muito tomar uma decisão. E quando tu tomas a decisão, geralmente ela é atropelada ou não?
Geralmente eu tenho que tomar no impulso, porque senão eu me Você arrependo não e volto toma? atrás. Já fiquei sem tomar bebida no restaurante porque eu não tinha suco de laranja, eu não conseguia decidir outra coisa, já não consegui escolher sabor de pizza. Tenho um sério problema com tomar decisões e fica claro que a ansiedade atrapalha muito nisso, mas isso tem melhorado, sabe? Não é só contigo. Às vezes a gente escolhe 10 coisas e não pode fazer uma. Exato. Lenice, existe uma diferença entre depressão e ansiedade, mas esses dois sentimentos também podem estar confundidos. Sim, podem estar confusos, enfim, e misturados e como você falou, uma explosão de sensação, de sentimento. Então, a melhor coisa é quando desajustou, desequilibrou, não estou mais me entendendo, não estou conseguindo compreender, não estou conseguindo resolver, busca ajuda. Busca ajuda, vai para o profissional, vai lá para a sua SF, conversa lá com a enfermeira, com o médico, se for necessário vão encaminhar para nós, busca ajuda, tá? Na dúvida, vai, conversa, porque até identificar, estar fazendo um tratamento correto, né? Demora um pouquinho, né? Então, o quanto antes a pessoa se sensibilizar e for buscar, antes ela vai estar no caminho certo. Não sei se me fiz entender. A Graciela Gabana escreveu novamente: parabéns a vocês, Everton, Vinícius e Lenice. Fico feliz em saber que são vencedores, e especialmente o Vinícius, você é especial. Obrigado, mãe. Então é aquilo que nós falamos, né? Nem sempre a primeira impressão que se tem de uma avaliação é o que realmente é, e os meninos são exemplos disso, Sim. né? Há quanto tempo tu estás Já vai para 6 meses de tratamento. Dia 25, por aí, vai fazer uns 6 meses já. E tu, Vinícius? 3 meses. 3 eu meses. iniciei a psicoterapia. Que eu tô fixo, né? Antes tu... Faz 1 ano e pouco que eu tô Mas daí a tentando e gente voltando. não desiste, né, dos Quer dizer, pacientes. vocês não desistem deles, né? Então a gente não desiste, né? E essa é a meta, é a gente estar lá para fazer a diferença, né, na vida das pessoas, né? É que aquela coisa não é só atender, mas também atender bem. É conseguir ajudar, tipo... Não, só um atendimento acaba não ajudando, porque como são questões bem complexas, não é só tu dar uma dipirona que a pessoa vai para casa e vai ser melhor. É um acompanhamento, por exemplo, a gente tem terapia semanal. Então, é uma estrutura muito maior que é necessária para tu conseguir atender. Então, realmente precisa ter um esforço em cima disso, do paciente, da equipe e tudo. Um conjunto, né? O número de atendimentos, né, Lenice, realmente surpreende. A equipe é o suficiente para isso? Obviamente que não precisa dizer que esse pessoal trabalha muito, gente, né? Nós já citamos o número de profissionais e são 900 atendimentos em 1 mês. Tu achas que poderia haver... em torno de 900, tem meses que mais até, mas assim, eu volto a dizer, nós temos uma equipe muito comprometida lá. Isso faz a diferença, Faz né? a diferença, porque cada profissional que está lá no setor de saúde mental faz a sua parte, faz a diferença e se compromete. Então, assim, a gente trabalha. Se tiver mais profissionais, com certeza tem demanda, porque hoje a gente não consegue atender em tempo real. Por exemplo, o tratamento, a psicoterapia que hoje os meninos estão fazendo, não é chegar lá essa semana e semana que vem iniciar. Eles têm que aguardar, né? Infelizmente é a nossa realidade, né? E aguardam esse tempo para poder iniciar o tratamento, né? Então, se tivesse mais profissionais, com certeza ia ter pacientes para esses profissionais. Mas a equipe que a gente tem lá hoje, e assim, é uma equipe comprometida e que trabalha. E nós temos o apoio, né, da Secretaria de Saúde, né, que é a nossa gestão, que acompanha em tempo real, que nos dá um suporte, que facilita, enfim, no que é possível, né. Então, a gente tá junto para poder estar fazendo um trabalho bom. Meninos, infelizmente nós já estamos indo para a finaleira do nosso programa. E eu peço a vocês, além de agradecer novamente a presença de vocês, o que vocês diriam
ou melhor, o que vocês têm a dizer para quem está nos vendo agora ou ainda vai nos ver? Vinícius. Para mim, principalmente o que eu gostaria que talvez mudasse a partir de hoje é não ter a imagem de que quem precisa de tratamento psiquiátrico ou psicológico é louco. A gente tem muito essa imagem, por causa da mídia e tudo mais, de que quem precisa é aquela pessoa super maluca e tudo mais. Eu sou uma pessoa normal, eu não preciso. Mas não. As questões psicológicas são muito mais complexas que isso e todo mundo, independente de qual teu caso, tu melhoraria a partir de uma terapia. Então, tu não julgar a psicoterapia como algo para louco é um passo muito importante, não só para tu, mas talvez tu tenha teu filho que esteja um problema e tu não queira aceitar, ou talvez um colega de trabalho que uma ajuda faria muito bem a ele, talvez tu incentivar ele, falar para ele que isso é normal, faria muito bem. Então, tu tirar esse estigma de que, isso é para louco, eu acho que é algo muito importante para a gente conseguir evoluir nesse sentido da saúde mental nos próximos anos. Everton. Como ele falou, né? Usando as mesmas palavras dele e voltando a quem precisa que não deixe chegar ao ponto que eu cheguei, sabe? Não deixe se levar ao ponto que eu cheguei e buscar ajuda, não a força como eu fui no início. Você botar uma vontade, se tá se sentindo mal, buscar uma ajuda, buscar conversar. Aceitar que está precisando de ajuda, né? Que tá precisando de ajuda. Que às vezes a gente pensa assim, é só uma coisinha. Pode ser, como a Liliane falou, né? A gente tem o direito de se sentir mal, às vezes, e tudo. Mas se a gente vê que está persistindo aquela coisa, às vezes assim do nada, vem aquela angústia, aqueles pensamentos mais complexos, é bem importante a gente buscar ajuda. E permanecer, não é eu fui 1 mês, fui 2 meses e já estou bem. Se eu tivesse abandonado já as minhas consultas, eu acredito que eu não continuaria, sabe? Eu já teria voltado, talvez, onde eu estava. Não teria conseguido chegar onde eu cheguei e nem vou conseguir chegar aonde eu quero chegar se não continuar. A prosseguir do jeito que tu estás indo, né? Persistir, né? Persistência sempre. Isso aí, esse é o caminho. Denise, aceitação, persistência. E entender, como o Vinícius falou, que não é para louco, é para a gente buscar a qualidade de vida e promover a nossa saúde e o nosso bem-estar. Acho que essa é a mensagem que eu quero deixar. E, de novo, né, a gente está à disposição, né, enquanto serviço, né, e quem a gente puder estar ajudando, quem precisar, se daqui a pouco não se sentir, eu quero ir direto lá na saúde mental, vem lá, pede para falar comigo, a gente está lá à disposição para poder estar auxiliando e fazer a diferença na vida das pessoas. Essa é a mensagem. Agradecendo aos nossos apoiadores, a Fração Odontologia, a Pizzaria Bela Gula e o Jornal Correio Livre. Agradecemos imensamente aos nossos 3 convidados. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Teríamos assunto para muito mais, né? Os nossos convidados. Lembrando que logo após o Entrevistas tem o Atualizando com a UX. Esse programa permanece na página da Conecta e a partir de amanhã também no YouTube. Até a próxima.